você está percorrendo o caminho para se tornar um líder técnico, ou então se você já é um líder técnico, nós já comentamos de 3 desafios que você tem que resolver na sua vida e na vida do time, né? A gente falou aqui de a solução precisa fazer sentido, né? Não adianta sair fazendo sem entender todo aquele pipeline. Esse é um problema que você tem que resolver, é um desafio para você e para o time. Você também tem que compreender que precisa conseguir conversar com o time de negócio. Você precisa fazer essa ponte, você precisa parar de tentar traduzir o que eles estão falando e levar o que eles estão falando ao pé da letra. Né? Ou pior, né? Achar que ele não sabe o que ele está falando, que ele não sabe o que ele tá por falando. Ele não saber tecnologia, né? Porque essa arrogância, né, que a gente tem. Exato, ele não tem que saber tecnologia. Ele tem que saber rodar o negócio, gerar dinheiro, gerar valor ali, né? É ali que a coisa acontece, né? E ele tanto sabe o que está fazendo que está te pagando para criar um software para ele. Então, assim, esse é um outro desafio. É um outro desafio que o líder técnico tem. Você precisa parar de ter medo de usar as ferramentas e escolhê-las sem se colocar para fazer uma POC gigante de semanas aí para ver ela acontecendo, porque você não compreendeu quais são os fundamentos que ela implementam, porque você não compreende o chassi na qual aquela lib está sendo formada e qual que é o propósito dela, né? É um outro desafio para você conseguir otimizar melhor o seu tempo. E assim, olhando para esses 3 desafios que estão aí no caminho de um líder técnico, existem, assim, algumas ações que nós aplicamos, né, Adriano, e que dá certo pra gente. Nós queremos falar para vocês que primeiro, você precisa ter uma visão de alto nível. E essa sua visão de alto nível ela tem que ser de uma ponta a outra, ela tem que ser completa. Muita gente não faz por achar, quando vê esse completo, caramba, mas eu não sei ainda que banco eu vou usar, eu não sei. Mas você precisa de um banco? Ah, preciso. Então pronto. Então você já definiu que vai ter uma camada de persistência, você já definiu que vai ter uma aplicação de banco de dados. Se eu tenho uma camada de persistência, eu tenho banco de dados, eu vou precisar receber os dados para serem armazenados. Se vocês forem observar, você monta isso mentalmente, mas você não tem segurança para falar, porque não separa o detalhamento tecnológico da visão em alto nível da solução, mas, como o Douglas falou, completa. Então, eu preciso saber que eu vou ter uma interface web ou não, ou é mobile, ou não é mobile, é só de serviço, é só API. Ah, mas é uma API o quê? Ah, eu vou... não, aqui a gente usa XML, ou a gente usa, sei lá, um outro formato baseado em espaço, ou não sei o quê. É você mapear esses elementos. Não precisa ter o detalhe de implementação, de todos os processos, mas sim dos componentes que vão materializar essa solução que está sendo discutida. Esse grau de completude é para o momento. Qual é o momento ali? O cliente quer saber se é viável, se ele não vai te pedir algo que não exista e aí ele vai ter que pagar para inventar ainda aquela coisa ali. Né? Então esse é o problema que precisa ser resolvido ali. O cara está chegando com uma demanda e ele precisa saber se aquilo é tecnicamente viável. A gente sabe que no dia 1, nem todas as histórias foram escritas, nem todos os casos de uso foram escritos. A gente sabe que falta muito dado, que falta muita informação. Você não tem tudo pronto para você sair lendo. Tudo bem, porque para se gerar uma história em um caso de uso, existe um processo de cobrança, existe um processo de relacionamento entre a empresa contratante e a empresa contratada. A gente sabe que na tua vida aí você não tem 100% de tudo escrito para você ler e digerir tudo que você vai ter que fazer na vida. A gente sabe disso. A questão é que você precisa, nem que seja de uma forma informal, não entrar no detalhe técnico, mas converse sobre toda a cadeia do processo, sabe? Entenda toda, por mais que um módulo X só vai ser escrito as suas histórias, os seus processos no final do ano, ou daqui 6 meses, ou sei lá quando, por mais que não exista uma definição formal do que vai ter que ser feito, daquilo lá, não, só entende o fluxo do cliente de uma ponta a outra. Né? Eu não estou falando para você sair implementando todos os eventos, não. Só sabe quando começa e quando termina. Por mais que o terminar seja daqui a 1 ano, né, Adriano? Exato, e não precisa nem materializar isso num diagrama,
sei lá, a jornada do cliente, Não e aí nada disso. brainstorm do processo. Não, monta suas caixinhas, bonequinhos, sei lá, o que Deixa a você burocracia preferir da aí. cobrança, né, e do Exato, faturamento para a galera que é exato. responsável por isso. Você só tenta entender tudo, né? Por quê? Porque o segundo passo nessa direção para resolver esses desafios que nós comentamos no início da live ali é justamente a evolução gradativa. Todo dia você vai escrever um pouquinho de código, você vai entregar um requisito, uma história, que vai resolver um pedacinho e tal, mas você precisa enxergar onde que você vai, qual é o caminho e a direção que você está tomando, para que você consiga entregar algo que possa ser evoluído gradativamente, certo? Porque você já sabe qual é o caminho que você está tomando. Né? Você não sabe Exato. o detalhe técnico do que vai ser daqui 6 meses, mas você sabe para onde você está indo. E aí isso te ajuda a colocar algumas restrições, para te ajudar a tomar algumas decisões sobre o que você está fazendo hoje. Porque senão você sabe que vai estar fechando uma porta lá na frente que vai chegar. Essa evolução gradativa é absurdamente importante e você só vai conquistar ela se você tiver essa visão geral. Por que a gente fez uma live de Clean Arquiteto? Porque a arquitetura limpa, ela serve como o grande arcabouço ali de referência que você pode usar, porque ela te ensina ou te define pilares que você tem que aplicar em cada camada, e aí no momento que você desenha, ao mesmo tempo que você tem as camadas, mas elas estão vazias. Então você consegue mexer. E aí quando o Douglas fala que você a cada dia vai complementar um pouquinho, né? Evolução gradativa. Então é isso, eu vou olhar a minha camada de persistência. Poxa, o que eu conversei lá? Nós teremos entidades interrelacionadas, né? E por aí vai. Então eu vou mexer nessa caixinha aqui. Eu não vou precisar inventar uma caixinha ou pensar se eu vou precisar de uma caixinha nova ou não. Não, eu já tenho um desenho geral e aí eu vou complementando aquilo, eu vou evoluindo esse desenho de maneira que ele absorva as necessidades que vão sendo detalhadas, né? E aí você consegue, conforme as necessidades vão chegando, você já sabe se você tem que evoluir ou se você pode continuar, né? Então aí já entram outros conceitos como arquitetura emergente e tal, mas que a base disso começa com a simples capacidade de você ter um desenho que ele suporte a evolução gradativa. Você pode começar do desenho mais simples, multicamada simples, e ali ir conectando as coisas desde que você siga aquilo que a gente falou lá na verdade, né? A gente apresentou, né? Mas quem trouxe aí os princípios foi o Uncle Bob. Sim. Vai te ajudar enormemente. Você precisa ter clareza, e esse é o nosso terceiro passo aqui, sobre quais são os conceitos que são fundamentais ali no seu projeto. Vamos parar para fazer uma reflexão dos bugs. Olha só, em geral, a gente tem problema porque uma regra de negócio ou ela não foi completamente aplicada, ou ela foi aplicada de uma forma errada. Se grande parte dos nossos problemas não são literalmente você conseguir ou não salvar no banco, mas sim algo que foi uma regra de negócio que foi feita errada ou não foi feita, por que a gente sempre aplica mais esforço na modelagem dos objetos de banco do que na modelagem de como as regras de negócio são executadas e desenvolvidas no teu projeto? Vamos fazer uma reflexão do seguinte: a maior parte da nossa complexidade não está na entidade, ela está na regra de negócio. Mas a gente inverte. Geralmente, nós estamos mais preocupados com o valor do que com a alteração do valor. Mas grande parte dos problemas que nós temos é na etapa de alteração do valor, e não o valor em si. Né, Adriano? Então, nós estamos invertendo a qualidade da parada, né? E assim, tipo, isso não é o que é fundamental, não é fundamental, porque a regra de negócio já te dá uma saída, e a saída é o teu estado, é o teu objeto. Tu não tem que ficar
se martirizando para modelar aquilo. A regra de negócio já fala qual que é a saída dela. Ela ativa um status, ela habilita alguma coisa, ela permite uma exceção, ela bloqueia sabe? Tipo, a regra de negócio é que é o conceito fundamental ali que precisa estar bem claro. Quais são as verdades, os fatos do nosso Exato. projeto que não podem ser alterados sob nenhuma hipótese.